Automatizar os seus sistemas, ter um sistema comprado por qualquer fornecedor ou qualquer fábrica de software. Mas por que não customizar? Fazer com que tudo tenha a sua cara. Uma ferramenta como esta pode mudar a produtividade da sua equipe. E hoje eu recebo o Claudinei Cordioli falando sim sobre fábrica de software e sistemas customizados para você. Alô, amigo, alô, amiga, chegando com o nosso Business and Connections de hoje. E hoje o tema é software, isso mesmo, tecnologia, falando para você que quer se entender um pouco como ter a sua ferramenta customizada e muitas vezes fazendo com que a sua produtividade aumente de uma forma gradativa. Sempre com o apoio da Voice Training, Escola de Oratória Formador de Palestrantes, Ateliê Produções e Eventos e Ateliê Treinamentos. Eu, Sidney Botelho, estou aqui hoje apresentando o BC para você. E olha só, é um BC especial. É o Business and Connections número 20 para você, número 20. Olha só, 20 programas no ar. Se você perdeu, você vai ter que voltar totalmente aqui na nossa playlist, no nosso podcast. E eu trago para você hoje um dos maiores especialistas em softwares do Brasil, Claudinei Cordioli, e sem dúvida nenhuma, podemos dizer que temos uma formação assim, quase igual. Seja bem-vindo, é uma honra recebê-lo, Claudinei. Muito obrigado, Sidney, pelo convite. E estou aqui para adicionar, juntar experiências e compartilhar com os nossos ouvintes. Olha, trabalhar com o Claudinei, assim, com esse sorrisão, eu tenho 33 anos. Quantos anos você tem de TI aí, Claudinei? Tenho 30 anos. Eu tenho 3 anos a mais, nós temos a mesma idade aqui. O cara já começou em família de berço grande, assim, dourado. Eu não, e viemos do mesmo bairro, mas ele sorri, vocês veem, né? Cara de tecnologia que sorri com essa facilidade quer dizer que tudo está andando bem. Nós somos daquela época, Claudinei, que a tecnologia ainda era aquele processador 8085, depois o SMD, depois veio a parte da configuração, DOS. Ficou fácil hoje você programar, que hoje basta dar uma linha de comando, tudo fica pronto para você. Com certeza. Como que é a sua trajetória na tecnologia para a gente entrar na atualidade e justamente na sua fábrica de software? Quando eu comecei em tecnologia, Sidney, não existia o Windows ainda. Era o Basic, Era ainda, Basic, tela verde. Era ainda. tela verde, era rede novel com cabos coaxiais. Nossa. Era muito raiz, vamos dizer. Muitos dos que nos ouvem nem sabem o que é isso. Somos dinossauros da tecnologia. Dinossauros. Aqueles modems gigantes, o S-Robotics, né, acessando o BBS para conseguir alguma informação e depois tudo evoluiu muito rápido. Você estudou aonde, Claudinei? Só para saber. Porque nós temos a mesma idade. Eu estudei na Escola Técnica Albert Einstein, na Casa Verde. Eu fiz um colegial no Augusto Ribeiro de Carvalho, na freguesia do Ó. Isso, meu bairro. No nosso bairro, né? Praticamente. E depois eu fiz faculdade de TI na Ibero-Americana. Oh, que legal, lá na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Brigadeiro Luiz Antônio, lá no centro. Pô, era só rico que estudava lá, gente. E aí, você veio nessa evolução, onde a tecnologia, você fez PD ou você já foi para a ciência da computação, sistemas de informação? Eu fiz sistemas de informação. Eu gosto de perguntar isso da formação. Você foi o primeiro que eu fiz esse questionamento acadêmico, porque temos a mesma idade e praticamente era uma escolha. Lá no passado, amigos, você tinha que escolher o processamento de dados para ir para sistemas, e naquela época não era como hoje, que nós temos essas formações bem mais específicas. Por exemplo, você quer banco de dados, vai lá em banco. Você quer de rede de computadores, você vai para rede de computadores. Você só quer desenvolver, vai para sistemas de informação. Quer algo mais amplo, focado a hardware, ciência da computação. Então é muito legal. E quando foi o seu primeiro contato com tecnologia? Com tecnologia, aos 13, 14 anos, eu fiz um curso de DBase. Era carta certa, de editor de texto,
curso de MS-DOS Sim. e curso de DBase para programação. Você não fez ali na Quintino Bocaiúva, não, né? Não, Você foi tinha esse próximo, curso, foi próximo de casa. Me deu toda a base para começar a trabalhar com TI, que naquela época era muito simples, né? Você mostrar resultado, porque não havia interesse da população, não havia interesse das pessoas que trabalhavam em escritório. Sim. Então, quem mostrasse um pequeno diferencial já conseguia galgar rapidamente posições dentro das empresas. Isso é lindo. Então, 30 anos depois, muita coisa modernizou. E nós estávamos aqui na resenha antes de iniciar o programa, falando de atendimentos, linha de escada, depois a tecnologia, e hoje o suporte está na palma da mão. Quando que você largou o CLT e montou sua fábrica de software? Em 2006, eu trabalhava na maior construtora do país na época, na Cyrela. Eu saí da Cyrela como funcionário e fui chamado para ser gerente de equipe numa consultoria. A proposta era boa, mas a consultoria deu para perceber que ela não estava bem das pernas. Sim. E rejeitei aquela proposta, fiquei em casa, literalmente, né, aguardando uma oportunidade, quando eles ligaram e falaram se eu não queria assumir a própria consultoria. Que legal. Então, eu abracei essa oportunidade, abri a minha empresa, trouxe 4 profissionais desta consultoria que estava encerrando as atividades e dei início à minha trajetória como empresário de consultoria de TI. E hoje a Softforte, ela faz sistemas, ela é uma fábrica de sistemas. Exatamente. E uma fábrica de sistemas, obviamente, customiza sistemas que são realmente para que as demais empresas possam utilizá-lo. Você começou com quais sistemas? Porque, querendo ou não, 20 anos atrás, praticamente em 2006, gente, já estamos em 2025, viu? 2006 já passou tanto tempo. Qual foi o início? Porque hoje, com a automação e a facilidade dos códigos abertos, é fácil você adaptar num outro sistema. Mas como que foi esse início lá e o que vocês vendiam na época? Nós vendíamos na época um ERP para construção civil, chamado legal. Mosaico. Pô, eu lembro isso. E nós chegamos a estar bem à frente no mercado na época, mas nós focamos o quê? No atendimento personalizado. Tá. Então, não queríamos crescer em números para os clientes serem só mais um, e sim focar de forma personalizada em cada uma dessas empresas. Então, ter um atendimento mais ágil, ter a liberdade da empresa alterar os processos, customizar os seus processos para dar a cara da empresa ao seu sistema. E essa questão, né, porque praticamente um ERP, um próprio CRM, quem perdeu aqui um dos episódios, eu trouxe o Douglas Barreto, o cara deu um show também, trabalha com Bitrix, e o Mosaico por muitos anos foi uma das grandes frentes, principalmente das empresas de construção civil. Mas e como que foi essa, adequação? Porque os softwares mudaram muito. Mudaram ao longo desse período? Como foi a adequação do seu time? Porque seu time deve ter passado por uma reformulação gigantesca nesses 20 anos. Sim, nós sempre utilizamos desde o início uma ferramenta Case que ela é multiplataforma. Então, a ferramenta de desenvolvimento também foi evoluindo, fazendo com que não fosse necessário reescrever a cada período para novas tecnologias. Sim. A própria ferramenta, trabalhando na linha de código dela, ela gera nestas novas frentes. Então, ela vai gerar em .NET Framework, ela vai gerar em Java, ela vai gerar mobile, aplicações. Então, tudo integrado. Então, a escolha da ferramenta para ter uma sobrevida tecnológica do seu sistema é muito importante.
Então, não usamos uma linguagem de programação que vira uma modinha que dura 5, 8 anos e é esquecida pelo mercado. Não, é muito interessante. Eu vou falar do nosso primeiro apoiador, mas é muito interessante o que você está falando, que essa adequação é ligada a muitas linguagens de programação. E você já trouxe até a questão do próprio mobile, que é algo que, se você for ver bem, nos últimos 8, 9 anos, estourou e hoje tudo é feito pelo smartphone, que naquela época eu gosto de brincar. Hoje ninguém pode falar mais celular, não, tem que falar smartphone. E eu vou trazer justamente esta facilidade para principalmente nós de suportes, né, da tecnologia. Já vai pensando nisso, deixa eu falar com a Voice Training, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes, o nosso apoiador, que eu agradeço sempre. Estamos já com 20 episódios e a Voice Training está, sim, demonstrando a você que está acompanhando que executivos como o Claudinei Cordioli são pessoas que precisam ter uma maneira fácil de se comunicar, levando o quê? Justamente o que possuem, que é o conhecimento. Mas como transmitir um conhecimento com assertividade? Na Voice Training, através da metodologia COP, comunicação, oratória, palestra e interpretação, você tem 4 pilares fundamentais para que você possa levar para onde você quiser. Pode ser um bate-papo como este, num podcast, pode ser numa sala de reuniões, pode sim ser, ou até mesmo num congresso, você fortalecer ainda mais a sua marca. Aliás, Voice Training, Escola de Oratória, lá no Instagram, não pode perder. Já vá lá no Instagram e veja quando vai ser a próxima turma do curso de oratória. Daqui a pouquinho eu falo para você. Claudinei, e aí? Adequação, as linguagens foram se aprimorando, você, nossa, passou por várias evoluções da tecnologia e eu sempre gosto de dizer que a tecnologia é uma fração de segundo de atualizou. Exatamente. A gente está falando aqui, você já está desatualizado, meu amigo. Exatamente. Primeiramente, os smartphones, eles entraram no cotidiano das pessoas e, cara, tudo tem que funcionar no celular. Tudo. A vida da pessoa está no celular. A vida do escritório, né, tem a parte burocrática, tal, a gestão, ela é tudo feito no computador. Agora, o usuário final, o empresário que quer acompanhar seus indicadores, ele tem que ter acesso nisso no celular. Você lembra do BlackBerry? Quando nós tínhamos o BlackBerry, nossa, era moda. Aí veio a Nextel. Nextel, eu acho que, para mim, foi uma das melhores empresas que tivemos, porque era comunicação via rádio. A internet matou, o WhatsApp matou. Eu gosto de brincar que o WhatsApp matou a Nextel. E eu lembro, uma vez eu estava em Nova York, comunicando com a minha equipe, fazendo uma obra no metrô de São Paulo, lá em 2011, e a telecomunicação em si, ela era muito cara naquela época, e o rádio era instantâneo. Hoje você consegue fazer ligações, mas também com o 5G facilitou muito. E trazendo um pouquinho de nostalgia aqui no programa, e eu lembro do BlackBerry, né, cara, que a evolução foi que você poderia configurar o e-mail da empresa. Nele você se comunicava e ele tinha uma atualização dependendo do tempo que você colocasse na configuração. E hoje nós estamos falando do smartphone sendo uma máquina. E como que está sendo as empresas praticamente trabalharem essa máquina? Como que está sendo a utilização desse recurso tão fundamental hoje para o aumento de produtividade? O incrível é que o e-mail ainda, mesmo sendo um meio de comunicação muito importante, perdeu totalmente seu espaço para o WhatsApp, para o Telegram e para qualquer comunicação instantânea, mesmo que seja uma aplicação nativa para a empresa. Então, a empresa, às vezes, quer ter todo o controle da comunicação e criar seus próprios aplicativos para ter tudo registrado. Então, e-mail, pouca gente abre hoje. Nós temos produtos que enviam um e-mail para clientes sobre vencimento de boleto, sobre boleto anexado. A taxa de leitura ela vem diminuindo ano a ano. Então, já a comunicação no WhatsApp, ela gera o clique porque a pessoa não quer ficar no responder,
uma resposta formal, ela quer um clique e resolver, ela quer uma agilidade, não quer mais falar com atendentes. Então, a comunicação instantânea, ela tem entrado com tudo no foco das empresas. Trazendo um pouquinho aqui, antes, você está gostando? Tá gostando? Faça o seguinte, compartilhe. Pega aqui, ó, como foi dito agora. Essa setinha, você vai poder compartilhar nos grupos do WhatsApp, do Telegram, lá de qualquer rede social, porque nós estamos em todas as redes sociais. No Instagram, no LinkedIn, no TikTok, também estamos no Facebook, principalmente aqui no YouTube, que eu já peço para você se inscrever no canal. Mas compartilhe, vamos tentar levar o mais distante possível o nosso Business and Connections. Trazendo um pouquinho aqui, Claudinei, até mesmo essa questão, hoje, as suas ferramentas, os seus aplicativos, como que você trabalha eles como um todo. Eu sou um cliente, eu sou uma empresa de contabilidade. Chego até você, como que você customiza isso daí? Eu tenho lá um sistema caseiro. Sim. Planilhas em Excel que estão ligadas no Axis. Existe Axis ainda? Eu acho que existe. Por incrível que pareça, eu fiz muito sisteminha nele. Existem muitos sistemas ainda, até usando DBF, sistemas em DOS ainda utilizando. Abre aquela janelinha do DOS, faz acesso em banco de dados DBF, tem muita coisa. Nós não imaginamos que, no ponto de automação e de tecnologia que temos hoje, que tanta gente utiliza sistemas tão antigos ainda para gerir a empresa. Eu vou mandar um cliente para você que é o meu barbeiro. Eu vou até olhar aqui para a câmera central, porque essa história é muito legal. É central não, a minha câmera número 1. Cara, eu cheguei no meu barbeiro, o controle dele, o banco de dados dele é fundamental, gente. E eu digo, é um caderno. Só que ele faz backup do caderno. Porque se eu acabo de cortar o cabelo ali, ele anota num caderno, ele leva para casa e anota no outro caderno, caso venha a perder a informação. Então ele sabe quantos cortes ele fez por semana, quanto ele fez por mês e quanto que ele fez por ano, que uma vez eu pedi para ele essa estatística. Ele não tem celular, o meu barbeiro. Fica lá na freguesia do Ó, quem quiser conhecer o Miltinho, cara, vai lá. E ao mesmo tempo, eu brinquei com ele, cara, se der um incêndio aqui na sua barbearia, aí ele falou, não tem problema, só não pode pegar fogo na minha casa, porque eu tenho o controle lá. Sabe o que é isso? Um backup. Exatamente. E aí você quer automatizar como, ô Cordioli? Não tem como, cara, você automatizar. Mas você vê, isso nós estamos falando de uma pessoa de 53 anos. Você tem 48, eu também, e ele está anotando no caderno. Quando chega um cliente desse, que o CRM dele está no caderno, o que você faz? Eu tive que trazer essa pergunta. A maior barreira hoje em dia, você entrar na empresa e querer mudar a cultura da empresa, mesmo que seja a empresa de um homem só. Sim. Que é convencer ele a mudar o seu dia a dia, a investir no seu dia a dia, para ter mais comodidade, mais dados, para poder inserir nele a cultura de criar campanhas para fidelizar os clientes. Tem aquela fidelização de tudo bem, todo mês vai lá, conversa com seu cliente, né? Mas ele poderia aumentar muito mais o negócio dele se ele tivesse os dados, se ele tivesse uma proposta de marketing. Isso serve para pequenos comerciantes, pequenas empresas. Não, mas dados ele sabe, que ele consegue passar o relatório de todos que ele faz, ele sabe quando o cliente volta, eu não sei como ele faz o controle, que ele não tem computador também. É muito interessante isso, mas é justamente essa questão. Hoje, o seu sistema, ele permite da pessoa chegar aonde ela quer, ou seja, não somente controlar as informações internas, mas também ter essa facilidade de se comunicar instantaneamente com as pessoas e os clientes. É isso que acontece, então, com a automação do seu sistema. Exatamente. Você tem que ter a comunicação ágil e você tem também que ter as informações
Então, um sistema que tira aquele Excel que você deixa naquele diretóriozinho, ou aquele funcionário faz um controlezinho no Excel, deixa aquela planilha ali escondidinha, só apresenta o resultado para o patrão. O que acontece quando esse funcionário ele sai da empresa? Quando ele sai da empresa, todo aquele conhecimento dele, todo aquele controle dele se perde. Sim. E não tem nem como garantir que aquele controle esteja correto. Que os resultados apresentados não tem um erro de fórmula, não tem um erro de entrada de dados. E é isso que um sistema customizado faz, que é pegar toda essa expertise que tem na sua equipe e transformar isso em dados. Transformar num sistema e apresentar essas informações para todos os envolvidos, para todos que têm que ser apresentados. Não, é muito interessante e agora justamente eu tenho que falar de mais um apoiador que aproveita os seus dados, isso mesmo. Você vai produzir um evento, a Toye Produções e Eventos tem uma equipe que controla desde o acesso da sua equipe até a saída deles e ao mesmo tempo são sistemas utilizados com uma equipe de casting, de recepção, automaticamente tem ali o controle digital que através de computadores que a Toye já prepara o ambiente para a entrada do seu cliente, do espectador dentro do espaço de eventos, para que o palestrante ou o treinador suba ao palco. Quando eu falo de palestrante e treinador, eu estou falando para você, treinador e palestrante que vai produzir o próprio evento. Imagine você ter todo esse controle com uma equipe que realmente vai facilitar o seu desempenho, porque o ideal de um treinador e um palestrante quando produz o próprio evento é subir e executá-lo da melhor forma. E a Toye Produções e Eventos está lá no Instagram, você pode sim ter essa facilidade. E a Toye Produções e Eventos esteve nesse final de semana com o Instituto Mauá, ou seja, mais uma empresa que é parceira da Toye Produções e Eventos. Vai fazer seu evento? Toye Produções e Eventos. Claudinei, trazendo um pouquinho mais de tecnologia, hoje, a mão de obra, que é algo que muitas pessoas reclamam. Todo mundo quer ir no Vale do Silício e, ao mesmo tempo, falta qualificação. Como que você está vendo a mão de obra atual? Olha, tem hora que é bem complicado conseguir bons profissionais, porque muitos profissionais, muitos estudantes recém-formados, eles vão buscar formações de cursos gratuitos, cursos somente online, de vídeo, tutoriais. Isso traz um conhecimento técnico para as pessoas, só que elas não têm vivência no mercado. E isso hoje, todo mundo quer trabalhar de home office, mas você não quer... como que você vai aprender um negócio trabalhando em home office? Sim. Tendo acesso a reuniões que sejam diárias. Você vai fazer reunião diária de 15 minutos. Você não tem como pegar a vivência de uma empresa para poder oferecer uma solução integrada. Sim. Você começa a ouvir somente aquela pessoa que está te dando aquele briefing, né? Você não consegue ouvir aquela conversa de corredor, aquele café. Os jovens hoje, eles não entendem o como isso é importante para trazer conhecimento e poder ser um melhor profissional. Porque desenvolvimento de software não é só programação. Ele é dar a solução para o processo da empresa. Porque fica muito mecanizado. Vou até aqui falar na exclusiva. Por muitos anos, 33 anos vivendo o mundo da tecnologia. Quantos sistemas eu já implantei, quantos eu já dei suporte, quantas soluções eu já levei para dezenas de empresas ao longo desse período de mais de 3 décadas. Mas, ao mesmo tempo, o que realmente fez a diferença para que eu pudesse entregar para o meu cliente uma solução era a vivência,
é estar presente, olhar para o cliente, era realmente mostrar para o cliente que aquela solução poderia ser paliativa num determinado momento, caso o investimento dele não fosse o ideal para aquele instante, porque tem muitas variáveis, por exemplo, a quantidade de servidores, a quantidade de tecnologia envolvida para que a ferramenta venha a funcionar. Mas tudo isso, você como um gerente de projetos, você como um especialista de TI, você precisa ter a sensibilidade. E hoje os departamentos de TIs, principalmente com os seus gestores, já estão conseguindo ver de forma muito diferente essa situação. Claudinei, trazendo um pouquinho aqui, justamente esta sensibilidade. Então, hoje, você está na linha de frente ou você recebe as informações da sua equipe? Porque eu penso assim, eu sempre gosto de estar presente, principalmente quando eu estou num projeto, porque a linha de frente depois, para entender e responder ao cliente, mas você é um empresário que tem vários projetos simultaneamente. Está dando tempo de você customizar o seu atendimento com o cliente? Com certeza. Não tem como se afastar do tete a tete com as empresas, com seus clientes. Você tem que levar a sua equipe, obviamente, mas você tem que participar lá, estar lá no dia a dia, tem que fazer follow-up, tem que mostrar para o cliente que ele é importante para você. Como que você mostra a importância para o cliente? Enviando um relatório toda sexta-feira, um relatório frio sobre o andamento das coisas. Tal tarefa concluída, tal tarefa não, tal tarefa remanejada. Não tem como. Você tem que se envolver pessoalmente, você tem que mostrar para o cliente que se importa com ele, você tem que estar presente para essa conversa de corredor, para ir almoçar depois da reunião, que é onde você vai sentar e a pessoa vai desabafar com você sobre o que acontece e até mesmo surgem as oportunidades. Por quê? Você vai almoçar com a pessoa, está fora do contexto, né? E ele fala sobre alguma dificuldade que ele tem no dia a dia. Então isso se torna uma oportunidade. Por isso que é muito importante estar atento e acompanhar no dia a dia, vamos dizer, dia a dia, os seus clientes. Isso que o Claudinei está falando é fundamental, é muito fundamental. Isso conecta e traz o quê? O cliente para mais perto da empresa. E quando você tem o cliente perto de você, você consegue enxergar soluções diferentes. Isto nós temos que entender que não é você puxar saco do seu cliente, não é você ali tentar ludibriar e oferecer e empurrar um novo serviço. É você perceber o seu leque de opções dentro da sua empresa e ao mesmo tempo do seu leque de opções você encontrar lá um produtinho ou um serviço que realmente vai mudar talvez a direção de um projeto que está nascendo ou um projeto que já esteja em andamento, e aí entra um pouco a conexão com os parceiros. Exatamente. Porque provavelmente um cliente tem um fornecedor que, ao mesmo tempo, esse fornecedor não está conseguindo entregar uma demanda e num desabafo desse você consegue trazer algo que venha a consertar aquela falha. Não só isso, o intuito de uma fábrica de software não é ir lá e retirar um fornecedor terceiro. Só que quando você se envolve com o negócio da empresa, desse cliente, você consegue ajudar até os parceiros que estão ao seu lado. Sim. Então, vamos colocar um exemplo. As empresas têm uma dificuldade com o CRM conversar com o ERP. Então, não quer dizer que o CRM que eles estejam usando é ruim, não quer dizer que o ERP que eles estão usando seja ruim. Quer dizer que precisa de alguém intermediando aquela comunicação, intermediando, entendendo o negócio. Por isso que essa parceria, um cliente é um parceiro. Sim. A empresa do CRM é um parceiro. Então, nós temos que trabalhar junto em prol do cliente.
Então, você tem que ser um facilitador. Às vezes, você encontra muitos parceiros de negócio que eles te travam, eles querem te sacanear, vamos falar claramente, querem te sacanear para mostrar que o seu serviço não é bom. Mas não, tem que se juntar, tem que complementar. O mundo da tecnologia tem muito disso. E, aliás, antes de trazer a próxima pergunta para você, deixa eu falar com a novidade, aliás, olha só, a primeira turma de fevereiro já está fechada, agora nós vamos para a segunda turma de 17 a 21 de março, das 18 às 22 horas, na sede da Voice Training, um treinamento que será realizado por mim mesmo, esse bonitão lindo que aqui está. Então, desenvolva a sua comunicação e tenha um foco em negócios. Então, você quer fazer um curso de oratória que seja assertivo, que vai mudar a direção da sua vida, você vê. Diariamente eu estou aqui me comunicando com você com vários temas diferentes e posso garantir para você que existe todo um preparo para estar aqui. Então, para se aprender a falar sobre oratória, o curso VIP de oratória presencial de 17 a 21 de março, preço promocional aí de R$ 1.297. Você não pode perder Voice Training Escola de Oratória, e eu estarei ministrando esse treinamento de oratória para você. Claudinei, parabéns pela sua oratória, ela é perfeita também, vindo do mundo da tecnologia, e eu posso fazer essa piada aqui. Os tecnólogos ficam fechados, né? São nerds. Não costumam falar muito. Mas você fala muito bem. Trazendo um pouquinho ainda essa questão, hoje, os seus ERPs, os seus sistemas são para quais áreas? Qual é o nicho? Hoje nós temos produtos fechados, né, para a construção civil, principalmente. Tá. Temos sistema para administração de Airbnb. Temos sistemas para administração, pasmem, fábrica de joias. Ah, que legal. Muito interessante. Um negócio totalmente diferente e fora do comum, né? Temos negócios com fábrica de roupas e... quem mais? E reforma de imóveis também. Empresas que compram imóveis no leilão e colocam como meta comprar, regularizar, reformar e vender em 6 meses. Então, a gente faz todo o gerenciamento via sistema dessas reformas, até a venda e controle da lucratividade obtida. Então, legal. Então, você tem praticamente 5 segmentos diferentes, 5 nichos, mas todos vêm a mesma linguagem de programação, talvez. É um reaproveitamento de código. Trazendo um pouquinho, falando em código, falando em programação, falando justamente nessa parte de configuração como um todo, como que está a adequação das suas ferramentas em relação à inteligência artificial? Essa é uma tecnologia que está vindo com tudo, né? Vai fazer parte do dia a dia. A inteligência artificial, ela tem, para uma fábrica de software, ela tem a ponta final, onde você coloca a inteligência artificial para atender o cliente, né? Para entender as demandas do cliente via aplicação, via aplicativo. Sim. Né? Tem a outra parte que é dentro da empresa, na gestão do negócio, onde você pode, a partir de um prompt, solicitar dados para a IA, e essa IA acessa os dados da empresa corporativos e apresenta no formato que quer. Então, já temos isso. E temos também, no lado da programação, ferramentas que estão aparecendo agora, onde você programa por prompts, solicitando. Eu quero que crie um cadastro de clientes. Eu quero que tenha múltiplos endereços, múltiplos telefones. Então, você pede para a IA esse código-fonte. E aí você pega e vai trabalhar em cima. Essa ainda é uma parte que não está tão assertiva, mas na velocidade que estão andando as coisas, vai avançar muito em muito pouco tempo. Não, e isso está aqui chegando as mensagens para
que o pessoal está gostando. Parabéns, Claudinei, você é uma máquina de fazer sistema. Ao mesmo tempo aqui, esse é o Carlos, também tem a Débora falando assim, pô, é muito fácil hoje você entender, porque lá no passado você tinha que comprar a ferramenta com um CDzinho na banca de jornal para ter um RP, um CRM. Cara, são várias mensagens que estão chegando aqui e ao mesmo tempo posso dizer para você que essas mensagens estão no WhatsApp. Isso, obrigado, Igão, de ficar controlando o WhatsApp. Isso aí, vai olhando o seu WhatsApp também, que deve estar chegando várias mensagens, viu, Igor? E ao mesmo tempo, falando para você aqui, Claudinei, hoje você falou da inteligência artificial, também as configurações que precisam ser adequadas. Hoje, qual que é a melhor inteligência artificial que você tem? Hoje Que você utiliza? Hoje a inteligência artificial que está se saindo melhor no mercado é o ChatGPT. Sim. Então você tem como montar o seu próprio servidor, né? E você ensina esse servidor, né? Com seus dados, com o seu negócio. E ele que vai te apresentar resultado. Como IA pública, ele também vejo hoje como melhor e já atende a muitas pessoas, chega a muitas pessoas. Então, o pulo do gato para 2025, 2026 será o como tirar a melhor produtividade de uma IA. E como tirar a melhor produtividade de uma IA? A IA, ela não vai fazer tudo sozinha. Não, eu tenho que fazer, vou ver ping-pong, cara. Claro. Joguei a IA, ela você. não vai fazer tudo sozinho. A IA, ela vai ajudar a extrair as informações. Mas o conhecimento que você vai colocar na IA é seu, é da sua empresa. E você tem que saber como colocar esse conhecimento, como colocar o seu negócio, né? O negócio do meu cliente, eu tenho que saber como colocar dentro da IA para poder extrair resultados. Se você não souber como colocar as informações, você não vai conseguir tirar informações. É isso aí. Você está gostando? Está gostando aqui? Então é aquele momento de falar para você se inscrever aqui no nosso canal, Sidney Botelho, no podcast. Estamos no Spotify. Então, você se inscrevendo aqui no YouTube, você também tem que ir lá no Spotify. Aí você vai estar correndo na rua. Você coloca aqui, vai ouvindo essa entrevista gostosa, esse falastrão aqui com esse sorriso largo, participando do nosso programa, e para nós ele é muito fundamental. E também tem um podcast direto do Business in Connections. Esse canal está nascendo, estamos aí com 20 episódios e para nós é um privilégio. Claudinei, trazendo um pouquinho mais de tecnologia, hoje uma fábrica de software, ela precisa estar atualizada direto. E você vem numa contramão, praticamente, porque você enfrenta gigantes no mercado de RPs. Sim. O microempreendedor praticamente é o seu principal nicho. Quando você distribuiu os seus nichos com a parte da construção, a parte do Airbnb, a parte também da questão de roupas, de joias, como que é entender esse microempresário? Porque muitas vezes o microempresário ele só sabe sobre a manufatura dele, a matéria-prima. Como que é fazer ele digitalizar isso? Por isso que é muito importante a história da consultoria, né, da fábrica de software que você contrata. Nós não estamos indo até um cliente para pegar o que ele faz do jeito que ele faz, pegando as planilhas dele e automatizando. Nós temos o conhecimento para chegar, entender o negócio dele, entender a cultura da empresa dele, saber como corrigir essa cultura, o como melhorar essa cultura, o como trazer mais resultados para essa empresa. Então, não é somente uma automação. Vamos fabricar exatamente o que você faz hoje. Não, capacitar ele ao crescimento. Sim. Não, e essa capacitação, podemos dizer assim, é algo que as pessoas precisam entender. Já vai de encontro um pouquinho do nosso próximo apoiador. Capacitar o seu time para você ter alta performance. Capacitar
a sua equipe para ter um desenvolvimento estratégico. E a Toye Treinamentos, a Toye Coaching Training traz estas capacidades para a sua equipe, através do método Agir para Vencer, trabalhando os soft skills como uma atitude, as ações que ela precisa, gestão, planejamento, acompanhamento, veja, um follow-up da equipe e ao mesmo tempo essa equipe precisa ter um controle, mas como será esse controle? A inteligência emocional, porque no dia a dia tem contratempos. Nossa, praticamente quando você está numa fábrica de software, você tem ali algo que pode impedir do projeto não ser entregue no prazo certo. Relacionamento, entender, olhar para a pessoa e saber que o seu companheiro de equipe vai poder tocar a bola para você ou simplesmente dar uma linha de comando que você só vai dar continuidade. E, finalmente, o último R do Agir para Vencer, que é um resultado, comemorar a entrega de um projeto instalado, homologado e, ao mesmo tempo, ali preparado para que o cliente utilize. Veja, eu usei o método Agir para Vencer com o nosso convidado e a Toye Treinamentos faz isso para você. E é isso que você tem que fazer a partir de agora. Mudar, ter um desempenho e aumentar a performance. Toye Treinamentos lá no Instagram. Você quer ter resultados? Toye Treinamentos na sua empresa. E trazendo um pouquinho assim, você não conhece nada de joias, agora eu quero entrar nessa questão do sistema de RP de joias, porque são várias, né? Vários modelos, várias pedras, cara, vários tamanhos. Como que é esse controle? Como que é essa adição de vários processos dentro do sistema? Fala para mim. Esse cliente, ele faz joias customizadas. Sim. Que é a mesma coisa que nós estamos num tema de hoje, customização de sistema. Isso. Então vamos lá, se é customizada, praticamente é uma double customização. Os clientes dele chegam até ele e com uma ideia, com uma bijuteria bonita que quer replicar em ouro ou em qualquer, né, metal precioso. Então tem a parte artística, né? Tem a parte de artesão. Então eles pegam aquela ideia, eles fazem em 3D. Ai, que legal. Aquela joia, faz a impressão em cera para fazer o molde e depois fazer a fundição em ouro. E depois aí tem todo um refinamento, tem toda a lapidação das pedras. Você entendeu tudo isso, é um processo fantástico. É um processo muito controlado porque os profissionais trabalham com ouro, com material que 1 grama custa, sei lá, R$400 o grama. Então, tem um controle muito rigoroso de entrada e saída, um controle muito rigoroso no uso dos materiais. O manuseio como um todo. O manuseio como um todo, fora a parte artística. Então, nós fazemos todo esse controle da produção, da lucratividade, do tipo de pedra que foi, para poder até precificar, mas além da precificação do material, também tem o custo artístico, que aí eles que definem. E o input de dados, porque praticamente essa linha lógica precisa passar para você. Foi rápido para você como um desenvolvedor, você como um gerente de projetos, pegar todas essas informações e customizar, porque é algo adaptável, porque a cada dia deve mudar ali, um dado ou uma linha para que o sistema da pessoa funcione perfeitamente. De acordo com as especificações do projeto, já vai sair a linha em todas as máquinas, em todos os processos, sendo eles manuais ou maquinário, que vão ter que passar aquela produção. Então, uma produção de um anel, vão passar por 5 etapas. Sim. Uma produção de um brinco todo cravejado, usando 2 metais, já vão passar por 8, 12 etapas. Então, a princípio foi difícil para entender, né? Saiu da nossa zona de conforto um pouco, mas foi muito prazeroso entender aquele negócio, sugerir também melhorias no processo para que a produtividade fosse a máxima, né? Não criasse gargalo em nenhuma equipe. Então, é nessa parte
que a gente atua melhor. Porque o negócio dele é o negócio dele. Ele sabe como fazer. Sim, não, e você tem que deixar com a carinha deles. E é muito legal isso que você está falando, porque praticamente o cliente, ele tem que bater o olho no front-end ali e aquela tela. E você é uma das pessoas que eu sei que produz os sistemas que traz isso para essa facilidade para o cliente. E como que é customizar esse front-end, porque cada cliente vai ter um entendimento e os seus sistemas, amigos, eu estou falando de uma customização. O sistema dele não é aquele que chega lá, a pessoa de uma grande marca ou qualquer outro tipo de sistema já pré-pronto, tudo bem que depois você vai adequando de acordo com a sua utilização. O dele não, ele já entrega algo final. Exatamente. E como que é esse front-end? Porque você tem que trabalhar com os designers ali praticamente. O Porque front-end... uma coisa é a parte interna, que É. ninguém vê, gente. É uma coisa linda. Atrás daquela tela que você está vendo, existe Existe linhas de programação. Programação que é a coisa mais linda. Só trazendo um pouquinho antes de você responder, a minha programação ela era arcaica, né, cara? Mas ela era legal. Mas eu entendia. E trazendo um pouquinho de história aqui, que eu gosto de contar história. Eu lembro que eu desenvolvi um sistema e cada nova funcionalidade, eu não criava obviamente, uma linha de comando para aquela. Eu criava totalmente a estrutura nova para quando a mensagem chegasse, ela fosse reconhecida. E para mim era muito fácil para visualização, porque eu sou um cara de suporte, eu sou um cara de apoio, eu sou de projetos. Então eu fiz um sistema uma vez, deu 10 mil linhas. Eu contratei um analista, desenvolvedor, lá na empresa que eu trabalhei de telecom, na própria Telefônica, todos sabem que eu passei 22 anos lá. E, ao mesmo tempo, cara, esse desenvolvedor, ele pegou o mesmo programa que eu fiz, ele, pô, quem que fez esse sistema? Nossa, 10 mil linhas? E ali ele falando 10 mil linhas, eu falei, cara, tá funcional isso. Tá funcionando. Eu mesmo analisei, eu não ia falar que fui eu que fiz, né? Aí ele, não, isso daqui, quer ver, eu vou automatizar. Não, mas antes de você fazer, salva o backup disso, porque tá funcionando. Quando ele fez, pô, ele reduziu para 300 linhas. Obviamente que ele fez a linha de programação, que é especialista disso. Eu não era especialista disso. Eu fazia programas e, ao mesmo tempo, eu vinha na minha linha. E quando eu vi 300, eu falei, o que você fez aí? Aí ele me demonstrou, eu falei, muito legal, praticamente você deixou muito mais rápido o sistema. Aí ele, nossa, Cid, essa pessoa que fez, ela não tem conhecimento nenhum. Mas o conhecimento que essa pessoa tem, hoje ela pode te mandar embora se você continuar falando dessa forma. Era eu mesmo. Aí ele deu isso. Foi você que fez? Sim. Não, ficou muito bom, Sidney. Foi agora que eu falei que sou eu. Então, trazendo isso. Então, o front-end está lá e a linha de código está atrás. Como que é customizar para o cliente? Porque cada um tem o seu detalhezinho ali que pode mudar a direção de uma visão. Né? E hoje nós trabalhamos o lado visual muito prático. Existem duas linhas de sistemas, né? De aplicações, sistemas e até apps. Um é uma aplicação, sistema que um usuário de fora da empresa vai acessar. Sim. Então, tem que ser algo que não precisa de treinamento, tem que ser intuitivo, tem que deixar claro as informações, tem que deixar de uma forma que não haja dúvida, porque se você instalar um aplicativo que você tiver dúvida, você desinstala. Sim. Na primeira dificuldade, isso como um usuário final. Se você entrar no Facebook e não conseguir usar 10 vezes, você vai parar de usar. Agora, quando você vem para uma aplicação, um aplicativo interno de uma empresa, aí tem que ter as informações necessárias para a empresa. Tem que ser intuitivo? Sim. Mas, quando requer muitas informações, quando requer muita entrada de dados, muitos detalhes de dados, aí não necessariamente essa entrada de dados ela vai ser simples, pode se tornar complexa, vai precisar de treinamento. Sim. Porque nem todos os passos de uma linha de produção é um clique. Você tem que entrar com informações, tem que adicionar outras informações, então nem tudo consegue ser resumido
numa telinha de operação ou numa tela só de computador. Armazenamento de dados é a próxima pergunta que eu vou fazer para você, porque nós estamos trabalhando com dados importantes, né? O cliente Sim. não pode perder essas informações porque é uma linha de produção. E agora é hora de eu falar de mais um apoiador, e esse apoiador é justamente a Voice Training e é uma grande novidade para você. Você é palestrante, você é executivo, você quer levar o seu conhecimento para as pessoas, mas vou dar a grande oportunidade para você. Clicando nesse QR Code que está na tela, eu vou falar para você abertamente. Eu vou treinar a você ser um palestrante. Vou treinar você a ser um treinador. Vou treinar você a ser um infoprodutor. Vou treinar você, executivo, a subir no palco e levar o seu produto e o seu serviço de uma maneira assertiva. Você não vai ser aquela pessoa repetitiva, você não vai ser aquele minion que as pessoas falam tanto aí a mesma coisa. Não, você vai manter a sua essência. Então, numa mentoria individual comigo, Sidney Botelho, tem os períodos de 6 encontros, e aí você pode ficar comigo até 2 anos. Nesse último pacote aí, nesse último plano, você vai conseguir sim dividir o palco comigo em um grande evento. Então vai de você escolher. Até produzir eventos eu vou te ensinar. Não perca essa grande oportunidade, essa mentoria individual. São para poucas pessoas, obviamente. Eu só consigo trabalhar com 10 pessoas a cada 3 meses. Então, você quer ser um palestrante, quer faturar de 5 a 10 mil reais por palestra, até mais, dependendo do trabalho que nós façamos através da sua autoridade, com certeza essa é a grande oportunidade de você clicar nesse QR Code. Então, não perca essa grande oportunidade. Claudinei, e aí, meu irmão? E o armazenamento? Uma grande responsabilidade que você tem do cliente. Como que é o seu sistema armazenando esses dados? É mais uma vantagem para a fábrica de software. Nós podemos trabalhar com os clientes com a nossa responsabilidade de armazenamento, de publicação, em nuvem sempre, né? AWS ou da Oracle ou a da Microsoft, não tem problema. Nós trabalhamos na vontade do cliente, fazendo nós o gerenciamento. Existem alguns clientes que já têm uma infraestrutura interna, que ainda não foi para a nuvem, não sei porquê, fica o aviso, né, para os empresários, não foram para a nuvem e querem fazer o armazenamento na própria infraestrutura. Nós também trabalhamos dessa forma. Então, você dá a flexibilidade para o cliente e as garantias dentro do que foi acordado entre a gente. Você está falando, volto aqui o meu barbeiro, né? Lembra da história? Ele tem um backup através do caderno. Se o empresário só tem um controle interno dele pelo servidor local e não tem um segundo local para armazenar as informações, quem perde é o próprio empresário. Então, é todo esse controle. E hoje, as empresas de nuvens que estão oferecendo praticamente o serviço de armazenamento, elas hoje têm uma estrutura gigantesca em diversos data centers. E recentemente eu estive no data center do Santander, lá em Campinas é algo maravilhoso. Aí eu lhe pergunto, como você vê esses parques tecnológicos? Lá na nossa geração nós não tínhamos isso. Em Sorocaba, em São José dos Campos, propriamente Campinas. Antigamente, data center era coisa para banco. Sim. Não existia data center para empresas, né? Porque era um custo absurdamente alto. Ali na Castelo Branco, no próprio Rodoanel, estão fazendo um gigantesco. Então, o interessante, né, é que os data centers eles só precisam ter uma boa conexão com a internet, um bom cabeamento, uma boa estrutura. Não ficar preso a um local, né? Então, eles até entre data centers, eles conseguem fazer backup em 2 sites diferentes. Sim. Então, realmente é uma estrutura fantástica que hoje esses grandes players, né, conseguem disponibilizar para o empresário a um custo baixo. Os empresários choram que
que é muito caro, que isso, que aquilo. Mas eu tenho diversos casos e situações onde foram perdidos 30, 40 dias de trabalho porque deu um problema na rede interna e perdeu o backup e teve que redigitar, refazer todo o trabalho dentro do sistema porque não tinha backup, porque a estrutura própria era falha, porque foi atacado por um malware. Sim. E perdeu os dados. Então, o quanto você economiza e o quanto você perde quando você precisa desse disaster recover. Claudinei, você está trazendo uma história aqui que em 2007 houve um incêndio, vários servidores foram perdidos, tivemos que customizar e codificar na mão, porque o data center não tinha feito o backup, cara. Então isso daí aconteceu comigo já, tipo, há 6, 7 dias direto, trabalhando constantemente, sem nenhum descanso, foi de ponta a ponta, acho que foi o meu recorde trabalhando na tecnologia, fora que eu trabalhava no rádio, eventos, nossa, era uma loucura, mas mesmo assim. E trazendo um pouquinho dessa cultura do data center, porque os data centers muitas vezes estão longe das empresas. Justamente se tiver, um terremoto, 100 quilômetros, são suficientes para que aqueles dados não sejam perdidos. Por isso que tem esses data centers totalmente estratégicos. Só para você, um pouquinho de cultura tecnológica. E ainda tem a possibilidade de uma empresa que tem essa estrutura interna e quer ir para a rede, dela fazer a replicação dessa estrutura. Sim. Né? Então, a sede da empresa vira um backup, porque está trabalhando sincronizado com o data center. Então, são diversos cenários para o empresário trabalhar e ter a segurança das informações. Claudinei, realmente, cara, que conteúdo, eu ficaria horas e horas, porque é algo que eu gosto bastante, eu vivo, né, isso diariamente, e aliás, foi um conhecimento muito rico transmitido. Queria que você deixasse na câmera 3 aqui uma mensagem para os tecnólogos e esse pessoal de tecnologia como um todo. Pessoal, estudem, se formem, entendam o negócio das pessoas, não fiquem presos somente ao home office, onde você vai ter uma visão muito limitada do negócio dos seus empregadores, dos seus clientes. Muitos começam pequenos, sozinho, com um amigo, desenvolvendo, fazendo pequenas soluções. Então, se permitam se desmobilizar de casa, se desmobilizar do seu escritório para entender a cultura das empresas. Isso é a parte mais importante do relacionamento, de um relacionamento longo com seus clientes. E assim você vai sempre receber indicações, receber referências de que você é um bom profissional e que você pode realmente trazer a solução para aquelas empresas. Falamos de tecnologia, falamos sim para você que quer customizar os seus sistemas. E o Claudinei Cordioli passou por aqui e ao mesmo tempo eu digo para você o quanto que você está conectado com os dados da sua empresa, o quanto você tem de controle em tudo que você está oferecendo para o seu cliente. Não é só ter um funil, se você não adicionar informações, você pode perder o que há de bom, o passivo, o seu cliente. E ao mesmo tempo, quando você perceber, fazer uma análise, nós vivemos hoje no mundo dos dados, você vai perceber que o seu ganho, o seu faturamento caíram de uma maneira significativa. Então, cuidar da tecnologia da sua empresa é fundamental. Customizar, entender que algo com a sua característica fará diferença para a produtividade e a alta performance da sua equipe. E eu, Sidney Botelho, estive aqui hoje com esse grande especialista em tecnologia no nosso Business and Connections. Você gostou? Compartilhe. Faça com que essa informação chegue na maior quantidade de pessoas possíveis. Eu agradeço porque chegamos no podcast número 20 e o BC realmente está transformando você. E assim eu encerro com aquela frase tradicional: viva o momento com coragem e coração. Valeu, galera! Até amanhã!